A pandemia ela foi um enfrentamento completamente diferente em todas as áreas e não diferente na educação, que muita gente diz que foi onde o impacto foi maior, por questão do prejuízo que as pessoas que tiveram durante esse período tiveram nesse aprendizado. Você como professor ali à frente de várias, estava no Shirley, né? Como é que foi para você enfrentar esse período tão complexo? Foi complicado. Primeiro porque foi uma novidade, vamos dizer assim, para todo mundo. Até então, eu particularmente não tinha tido uma experiência como essa, em que você tem que dar aula à distância, né? E eu acho que para os alunos, pior ainda, porque muitos alunos não tinham como se conectar. Então, então, às vezes a gente acha assim, essa geração é a geração tecnológica, né? Mas a gente percebe que não é bem assim, não. Eles, na prática, eles tinham muita dificuldade para estar conectado, para fazer uma atividade online. Então, era muito, muito complicado. Eu lembro que na época, eu como coordenador de área, a minha preocupação com os professores era desenvolver recursos para que eles pudessem dar as suas aulas de forma online. Então, por exemplo, professor de matemática, né? Como é que ele ia fazer um exercício? Porque normalmente a gente vai lá na lousa, tal, monta o exercício, monta as etapas, era difícil. Aí eu comecei a procurar recursos, aí eu usava até a IVCAM, né? Colocava o celular aqui, o professor focando o celular em cima da folha, o professor ia fazendo ali o exercício dele. Recursos do OneDrive, enfim, né? Tudo que dava pra gente, lousa digital, os recursos lá do Google, né? Sala interativa, tudo que dava pra gente fazer, a gente ia tentando para tentar atrair os alunos de forma online, mas muito difícil. Eu mesmo na época, eu era PCA e dava aula também, né? PCA dá aula também. Então eu tinha 2 terceiras séries do ensino médio e 2 segundas séries do ensino médio. Quer dizer, uma média de 150 alunos, mais ou menos. Meu Deus. Nas aulas que eu dava, você tinha às vezes 10, 15, 20, então os outros, na verdade, não participavam. Não acompanhavam. Então, o governo do estado de São Paulo tentou criar alguns recursos, né? O centro de mídias, que ficou até hoje, mas, assim, não foi o suficiente para sanar as dificuldades que eles tiveram. E hoje a gente vê o resultado disso, né? Então, hoje a gente percebe, por exemplo, que ficou uma lacuna, hein, né, de 2020 e 2021, começou mais ou menos, mas assim mesmo ainda foi complicado, né, e aí isso com certeza vai se refletir lá na frente, porque você não consegue recuperar esses alunos, por mais que você tente ali trabalhar de outras formas. A gente trabalha muito com as habilidades essenciais, né, criou isso daí dentro da pandemia, mas infelizmente você não consegue recuperar. Isso vai ser recuperado a longo prazo, né? E a longo prazo você já não tem mais o aluno na escola, então vai ser difícil. Vocês tiveram alguma perca, assim, que você se recorde de algum professor, algum colega muito durante a pandemia? Não, assim, pais de professores, sim. Alguns professores tiveram Covid durante o processo lá no Shirley, né? Então, sim. Aqui no Dom Gastão, se eu não me engano, a diretora perdeu o marido, não sei se foi de Covid, mas nesse período, né? Então, eu acho que assim, e os alunos, sim. Alguns alunos perderam pai, mãe, irmão. Tinha um aluno nosso lá que perdeu pai, mãe, irmão, acho que um tio, e era uma família bem... Meu Deus. Então, quer dizer, o psicológico desses alunos fica... Imagina só como é que aprende. Quer dizer, quando eles voltaram, né, em 2021 começou a voltar gradativamente, lá no Chile a gente fazia revezamento. Então, ia uma semana em uma turma, na outra semana em outra turma. Então, você também não tinha uma continuidade, já ficou difícil. Mas quando eles voltaram, a gente percebeu que eles estavam bem debilitados em termos emocionais, né? Então, isso também foi um agravante aí desafio também para vocês ali na frente. Por outro lado, né, nós tivemos alguns aspectos positivos. Quer dizer, eu ia te perguntar, tipo, o que ficou de bom? Acho que o que ficou de bom foi o uso da tecnologia, porque a gente aprendeu, né, o professor, de uma forma geral, precisou, então ele aprendeu. Hoje, se você falar para mim, vamos fazer uma reunião no Meet, a gente já abre lá, compartilha a tela, já faz tudo que tem que fazer. Então, acho que nesse ponto ficou legal, né? Então, a tecnologia acabou se sobressaindo. E muitos professores usam essa tecnologia hoje nas aulas, né? Então, acho que ficou legal.
Esse é o aspecto positivo. Tem alguns bons exemplos, assim, de coisas que a tecnologia está ajudando ainda hoje? Tipo, além do Google Meet, que você resolve tudo, vamos conversar sobre um assunto, manda o link ali, pá, resolveu. Algo mais, assim, que os professores têm usado na sala de aula? Os forms da vida, né? Você montar um forms ali, é ótimo. Os jogos online, tem alguns jogos online que você consegue fazer, né? Ou alguns sites, por exemplo, Kahoot, Quizlet, que você consegue utilizar na sala de aula, e é uma maneira interativa de você estar tornando a aula um pouco mais dinâmica, e os alunos gostam, né? Sabe esse dia que eu vi? O Rochinha, o Carlos Rocha, ele é meu amigo, a gente trabalha junto, ele é até patrocinador do podcast, e ele mostrou um episódio do podcast para os alunos durante uma aula para mostrar diferentes gêneros textuais, que a aula dele era de português, escreveu. E eu achei super legal, assim, tipo, mostrar um conteúdo de uma forma diferente. Legal. Essa interatividade não tinha tanto, assim, eu acho que o máximo na minha época era assistir um filme na televisão de tubão que carregava no negocinho de ferro. Numa gaiolinha, né? Numa gaiolinha.